Tem gente que não aceita um corte de cabelo ruim e chora no banho. A Laí Gabriela resolveu o problema tentando esfaquear o cabeleireiro. Aparentemente, na cabeça dela, uma faca de cozinha é o melhor jeito de conseguir um reembolso. Esse é o Visão Mundi. Se inscreve aí pra ver a gente rindo do colapso da nossa espécie, porque hoje o nível de loucura subiu o degrau da tentativa de homicídio e nós vamos mapear cada passo desse surto absoluto. Certo. Vamos mergulhar logo nisso. O estopim de tudo é uma reclamação estética, no mínimo inusitada. A cliente disse com todas as letras que a franja dela estava parecendo com a do Cebolinha. Sim, o personagem dos quadrinhos. É surreal pensar, de uma perspectiva analítica, em como um descontentamento tão banal, tão do dia a dia, serviu de combustível direto para um crime gravíssimo. Para colocar as coisas em perspectiva e estabelecer o tamanho do problema, o cabeleireiro Eduardo Ferreira quase virou estatística em São Paulo porque a cliente não gostou da química. A gente não está falando de um barraco no Procon, não. A gente está falando de puxar uma faca de cozinha no meio de um salão de beleza. Um salto completamente irracional de uma simples insatisfação de consumo direto para violência letal. Parte 1. Um corte de cabelo fica violento. O incidente incitador. Olha só como a cronologia desse caso escala rápido. Dia 1, o procedimento no cabelo é feito. Aí a gente pula para o dia 3, as mensagens de WhatsApp da cliente ficam sem resposta por 2 dias. Isso, claro, gera aquela frustração digital. Só que mais tarde, nesse mesmo dia, ela vai fisicamente até o salão. E no fim desse dia 3, acontece o ataque com a faca. É assustador como uma mensagem ignorada no celular virou uma tentativa de assassinato no mundo real em questão de horas. Essas foram as palavras que a agressora teria dito segundos antes do caos tomar conta de tudo. Não vou resolver de outra forma, vou resolver agora. Quando o salão não quis devolver o dinheiro, a razão foi jogada pela janela. Ela puxou a faca e foi para cima do Eduardo. E um detalhe que deixa tudo ainda mais cruel. Tudo isso rolou exatamente no dia do aniversário dele. Parte 2. Narrativas e evidências conflitantes. A famosa guerra de versões. O que é realmente fascinante de observar agora é a diferença absurda entre as duas realidades contadas. De um lado, a agressora jura que foi um desastre completo. Corte químico, cabelo destruído, mensagem ignorada. Mas do outro lado, o Eduardo afirma que o procedimento foi um sucesso, inclusive com protocolos formais que a própria cliente assinou, o que justificaria não devolver o dinheiro. Claramente a matemática não fecha. E aí entram os dados que o Eduardo trouxe para a mesa para sustentar a versão dele. O golpe de misericórdia na narrativa dela é essa segunda linha. A cliente chegou a postar foto de antes e depois sorrindo nas redes sociais logo após o corte. Isso praticamente destrói a ideia de que o cabelo estava arruinado com corda. Além disso, ela supostamente recusou os tratamentos de proteção por causa do preço. E a situação fica pior porque ela desferiu golpes físicos enquanto proferia ofensas homofóbicas contra ele durante o surto. Parte 3. A confissão na televisão. O absurdo midiático. E aqui que a gente espera que a lógica jurídica entre em cena, né? Um crime gravado em vídeo deveria acabar em prisão. Mas o protocolo humano na era da mídia é outro. Em vez de ir para a delegacia, ela foi colocada em rede nacional. Para completar o show de horror, ainda foi dar entrevista na TV como se tivesse ganhado um prêmio, num quadro exclusivo do Cidade Alerta. O sistema midiático simplesmente não pune o surto violento. Ele imediatamente recompensa com holofote e audiência. Dá uma olhada nessa declaração. É um nó na cabeça. Ela começa com aquele pedido de desculpas genérico e no mesmo respiro mete um mais, exigindo que a vítima, que ela acabou de tentar esfaquear, faça uma confissão pública sobre o que fez no cabelo dela. Ela tenta manter o papel de vítima, mesmo segurando a faca. Isso força a gente a processar uma questão bem bizarra. O nível de narcisismo necessário para tratar uma tentativa de homicídio como se fosse uma negociação agressiva de direitos do consumidor é alarmante. A integridade física de uma pessoa virou moeda de troca por um serviço de beleza. Parte 4. Comentários dos apresentadores e repercussão. A análise social da coisa. O canal de origem da análise dividiu esse colapso sistêmico em 3 pilares. Primeiro, a inércia da justiça, que permitiu que a agressora continuasse livre. Segundo, o ecossistema da mídia, que trata a gente perigosa como celebridade instantânea. E terceiro, um debate super ácido sobre supostos privilégios e como diferentes identidades navegam no sistema legal levando vantagem. Os apresentadores do News Adivinham chamaram isso de guerra de privilégios.
De um lado, eles argumentam que ela só saiu caminhando livremente pela porta da frente por causa do privilégio feminino e uma visão social mais branda para a violência cometida por mulheres. Do outro, a sugestão friamente pragmática deles pro Eduardo esquece essa narrativa de cabelo e usa a cartada da homofobia, apostando que a lei vai pesar muito mais a mão num crime de ódio do que numa simples tentativa de agressão. E esse cinismo da análise ganha força com esse dado estarrecedor. O próprio Eduardo contou que ouviu essa exata frase quando foi buscar as autoridades. Imagina ouvir do sistema de proteção do Estado que a sua segurança depende de quem você conhece e da sua influência política. É um atestado de falência institucional narrado pelo próprio alvo do ataque. Com esse cenário caótico, os comentaristas chegam ao auge do sarcasmo. Já tem gente apostando que, em vez de uma cela de prisão, o próximo destino da agressora vai ser o elenco do reality A Fazenda. A notoriedade violenta foi processada com sucesso e convertida em status de subcelebridade. Então, o ponto crucial de toda essa história é que a matemática básica da lei de causa e efeito quebrou. O ato de confessar e ser filmado tentando tirar a vida de alguém não liga às sirenes de punição da polícia, mas sim às luzes dos estúdios de televisão. E é assim que a gente chega no estado atual dessa anomalia. Pela ótica da análise original, a dinâmica é muito clara. O trauma é dele, a impunidade é dela e o mico é de todo o sistema jurídico que assiste a isso de braços cruzados. A pergunta é, o que vale mais? O seu couro cabeludo ou a vida de um profissional? Comenta aí se você também acha que a humanidade precisa de um botão de reset urgente. Segue o Visão Mundi antes que alguém resolva reclamar da nossa análise com uma faca na mão. Até a próxima!